noite a todos. Que bom ver a igreja assim como estou vendo daqui, a igreja dentro das condições que temos disponíveis hoje, igreja cheia, né? É muito bom rever os irmãos. Como sabem, estamos fazendo durante esse mês de maio uma série de mensagens sobre um tema geral: proteja a sua família. E já tivemos aqui três mensagens atendendo exatamente o propósito de orientarmos a igreja, alertarmos a igreja, edificarmos a igreja pela palavra de Deus, quanto aos cuidados que precisamos ter com as nossas famílias. E nessa ocasião, nós estaremos falando sobre um tema que já foi divulgado, que é a vida comum do lar. E para este fim eu peço aos irmãos que abram, por favor, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, leremos apenas o que diz o verso 7. A palavra de Deus diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Meus queridos irmãos, um famoso teólogo calvinista falecido do ano passado, chamado James Packer, ele tem um livro chamado Conhecendo o Homem. Neste livro, na página 43, ele diz o seguinte: que uma vez que perdemos o contato com Deus e com a sua palavra, perdemos o sentido de comunidade, pois o pecado destrói o amor ao próximo, de nossa própria identidade, pois no nível mais profundo não sabemos quem ou o que somos ou por que motivo existimos. E é nesse sentido que a nossa sociedade, porque desconsidera a palavra de Deus, estimula o homem a reinterpretar a sua própria masculinidade. Daí surgem falsos conceitos a respeito do que significa ser homem, como, por exemplo, não aceitar conselhos de mulheres. Há muitos que pensam que não aceitar conselhos de mulheres estão reafirmando a sua masculinidade. Outros pensam que ser homem é não reconhecer e pedir perdão pelos seus maus comportamentos, não dar sinais de fraqueza, como por exemplo o choro. Eu já ouvi isso muitas vezes na minha infância, dizendo: olha, não chore, porque quem chora não é homem. Então a gente cresce debaixo de certos valores, debaixo de certos conceitos, e acabamos reafirmando para nós algo que não é bíblico. Não participa, por exemplo, de afazeres domésticos. Há homens que pensam que se eles se envolverem com afazeres domésticos, eles estão fragilizando na sua condição de homem. Outros pensam que a afirmação de masculinidade está no fato de namorar com o máximo possível de mulheres, ou com o máximo possível de mulheres ter relações sexuais. Outros acham que ser homem é ser um espartano, sem qualquer sensibilidade emocional, sem qualquer sinal de romantismo. Estão achando que assim estão afirmando a sua masculinidade. Outros até chegam a pensar que ser homem significa tratar as mulheres como serviçais em todos os aspectos, além de outras afirmações que são comuns e conhecidas de todos nós. No entanto, no ano de 2016, uma campanha publicitária no México, isso foi em 2016, essa campanha ela foi promovida pela agência Nômades a favor de uma famosa e marcante cerveja mexicana chamada Tecate. Nessa campanha, além de outras frases, o vídeo está na internet, em espanhol, podem conferir. Além de outras frases, essa campanha, num país considerado um país extremamente machista, disse o seguinte: um homem não se define por sua força, por sua imagem ou por sua coragem. Um homem se define pela forma como trata a mulher. Se não é um homem que respeita as mulheres, não é um dos nossos. E essa campanha, ela causou muita repercussão e passou a ser muito conhecida, justamente por causa dessas fortes afirmações contra uma cultura muito conhecida latino-americana, em que o homem afirma a sua masculinidade, humilhando a sua mulher e não oferecendo a ela o tratamento que lhe é devido. Creio que somente a definição bíblica de masculinidade pode impactar a nossa família. E esta passagem tem o objetivo de instruir os homens quanto ao trato das suas esposas dentro de casa. Pedro se dirige aos homens exatamente com essa finalidade, e esta é, portanto, a minha finalidade ao expor essa passagem aqui também. Para entendermos melhor o que diz esse único verso,
é preciso fazermos uma rápida revisão do que trata aqui a epístola. Do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso 10, o apóstolo Pedro está abordando a teologia da soteriologia, como Deus, na sua graça, promoveu a salvação e a santificação também dos crentes. Depois, com base neste fundamento da salvação, dos versos 13 até verso 11 do capítulo 2 até o verso 17, o apóstolo Pedro vai justificar ou aplicar a teologia da salvação nas relações pessoais. Se você puder voltar um pouquinho o texto, capítulo 1, verso 13, você vai ver o que Pedro está dizendo aqui. Ele diz, por isso, ele está abordando justamente a doutrina da salvação. Ele diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E depois, no capítulo 2, verso 25, ele diz o seguinte, capítulo 2, verso 25, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo de vossa alma. Pedro está dizendo, olha, porque vocês foram salvos pela maravilhosa graça de Deus, com base na convicção de que vocês foram salvos, de que vocês agora são crentes, que agora vocês foram libertados pelo pastor e bispo das nossas almas, agora com base nisso, vocês precisam aprender a lidar com a sociedade em geral. E nesse aspecto, Pedro diz como os crentes devem lidar com as autoridades governamentais instituídas. Capítulo 2, versos 11 ao verso 17. Depois, no verso 18 até o verso 25, como nós precisamos lidar com os nossos patrões, uma vez que somos agora crentes, uma vez que agora fomos convertidos pela graça de Deus. Logo após estes aspectos em que Pedro aplica a obra da salvação, ele se volta para o contexto familiar. Entramos no capítulo 3. No capítulo 3, versos 1 ao verso 6, Pedro vai dizer para as mulheres que estão casadas com homens que não são crentes, como elas devem lidar com este contexto, com seu procedimento, com seu testemunho, com as virtudes do seu caráter, muito mais do que os adornos externos de beleza. Então Pedro instrui a mulher crente que está casada com um homem não crente sobre como deve agir com a finalidade de ganhá-lo, este que não obedece à palavra. E aqui no verso 7 ele se volta para os homens crentes, e ele vai dizer para os homens crentes como eles devem lidar com seus casamentos, como eles devem lidar com as suas esposas, tratando as suas esposas. E termina nessa parte aqui, ele falando sobre como os crentes devem agora lidar com os tratamentos injustos neste mundo. E ele apresenta Jesus como uma referência de alguém que veio ao mundo, que sofreu, e que é exemplo sobre como lidar com relacionamentos injustos. Então veja como Pedro está abordando aqui, e ele vai até o final da epístola falando sobre como lidar com o sofrimento, observando o exemplo de Jesus. Mas perceba qual é o entendimento de Pedro. Uma vez que vocês foram salvos pela graça de Deus, agora vocês, com base nesta convicção, com base nesta certeza, vocês precisam aprender a lidar com o contexto familiar. E a conduta exigida dos homens aqui é para com as suas esposas, como um caminho para que o seu casamento vá bem e para que a glória de Deus resplandeça dentro da sua casa. Todos nós estamos sujeitos a passarmos por muitas crises nos nossos relacionamentos, muitos desentendimentos. E se nós quisermos, homens, estou me dirigindo especialmente a estes, se nós quisermos que os nossos casamentos sejam bem-sucedidos, se nós quisermos que a bênção de Deus seja visível, não apenas imaginada, mas que ela seja palpável, visível no ambiente da nossa casa, nós temos que dar atenção ao que diz exatamente essa palavra aqui, este texto que Pedro está expondo para nós. E este verso, apenas este verso, eu estou dividindo em 3 sessões. Primeiro, os homens precisam aprender a viver a vida comum do lar com discernimento. Segundo, tendo consideração pelas mulheres como a parte mais frágil. E por fim, tratando-as com dignidade. Esses são os conselhos que Pedro dá aos homens crentes que estão casados com mulheres crentes e quem sabe também casados com mulheres que não são crentes. Se quisermos, repito, a bênção de Deus nos nossos casamentos, temos que atentar para estes conselhos da palavra de Deus. Em primeiro lugar,
vivendo a vida comum e com discernimento. A tradução literal dessa parte diz o seguinte: os maridos, da mesma forma, porque ele tinha refletido sobre a postura da mulher crente no trato com o marido que não é crente, da mesma forma, vivam com elas de acordo com o conhecimento. Esta é a tradução literal dessa parte aqui. Pedro está recomendando aos maridos que vivam unidos às suas esposas, no trato de tudo o que envolve a vida conjugal, reprovando com essas palavras a omissão no casamento e também com as necessidades dentro de casa. Sabemos que a convivência, por mais bela que seja, de um casal, por mais bela que seja, está vulnerável a desentendimentos e diversas crises que facilmente podem enfraquecer a harmonia, tornando o relacionamento frio, apático e até mesmo separando a convivência, mesmo estando debaixo da mesma casa, debaixo do mesmo teto. Os desentendimentos, eles vão acontecendo e de forma silenciosa e gradativa vão minando a alegria e o prazer de uma convivência harmoniosa dentro de casa. E a proteção do casamento é uma designação direta de Pedro aqui aos maridos, pois ele entendia que os maridos são os responsáveis pela família. Então ele se dirige aqui aos homens, reivindicando que os homens assumam a liderança dos seus casamentos, assumam a liderança dos seus relacionamentos matrimoniais, dos seus relacionamentos familiares. Se os maridos forem dispostos a dialogar, a exercer paciência, a cooperar com as tarefas domésticas, a respeitar as necessidades e diferenças das suas esposas, agindo com cortesia, com sensibilidade e principalmente com amor abnegado, serão capazes de superar grande parte dos problemas familiares pelos quais estão atravessando ou quem sabe ainda hão de atravessar. Se eles forem sensíveis à realidade da sua esposa, certamente eles terão capacidade, pela orientação da palavra de Deus, de superarem as suas lutas. E a exortação aqui é clara: o marido deve viver de acordo com o conhecimento. Que conhecimento é esse que Pedro está abordando aqui? O marido, ele precisa conhecer o que significa o casamento do ponto de vista bíblico, o seu propósito, suas responsabilidades dentro da estrutura conjugal. Quais são as responsabilidades da sua esposa? Ele precisa, do ponto de vista bíblico, entender o que significa casamento. E quando nós nos casamos sem entender do ponto de vista divino o que é o casamento, nós usamos referências que não são bíblicas. E por isso nós ficamos patinando. Por isso que nós promovemos muitas vezes com ações tolas, mal pensadas, precipitadas, desajustes, desacordos, desarmonias dentro de casa. O marido precisa compreender biblicamente o que significa o casamento. Para você que está pretendendo se casar, fica aqui este conselho: procure conhecer biblicamente o que significa o casamento e quais são as suas responsabilidades. Não foi apenas uma vez, foram várias vezes, em aconselhamentos pré-nupciais, depois do primeiro encontro, quando eu abordei os fundamentos bíblicos a respeito do casamento, que eu ouvi dos nubentes, dizendo: pastor, nós precisávamos ouvir isso, porque agora temos a chance de reavaliar a nossa decisão. Não que eu quero assustar, mas a responsabilidade é muito grande. O casamento envolve uma responsabilidade tão grande que quando nós nos casamos, ou quem sabe já casados, e nós não procuramos entender e conhecer o que Deus fala a respeito do casamento, nós negligenciamos ele facilmente. E o primeiro conhecimento que o marido precisa ter aqui, para dirigir o seu ambiente familiar, para dirigir o seu casamento, é compreender qual é a vontade de Deus a respeito do casamento que o próprio Deus instituiu. O outro conhecimento que o marido precisa ter é a respeito da sua esposa. Quais são os limites e os anseios da sua esposa, suas responsabilidades, suas necessidades emocional e espiritual, como atender às necessidades da sua esposa. Como eu posso dirigir um carro que eu não entendo, que eu não conheço o carro? Como eu posso conduzir o meu casamento sendo que eu não conheço a minha esposa? Eu não conheço os limites dela, eu posso estar aquém dos seus limites, das expectativas que ela tem a respeito de mim, como eu posso também estar além, extrapolando os limites dela, exigindo dela, estabelecendo expectativas a respeito dela que ela não pode atender. E Pedro está reivindicando que os homens conheçam também as suas esposas.
para saberem até que ponto eles podem ir. Grande parte dos problemas de relacionamento está relacionada com a falta de conhecimento e de atenção para com as necessidades básicas das nossas famílias. Das nossas famílias. O marido deve ser um homem que conhece, que compreende a sua esposa, se unindo a ela, não como um observador passivo ou omisso, que enxerga tudo, vê tudo, mas ele não age, ele não se envolve. Mas ele deve se envolver como um servo e guardião da sabedoria de Deus dentro da sua casa. Os homens são aqui chamados à nobre responsabilidade, ao privilégio que Deus lhes concedeu de aplicarem a sabedoria divina nos seus relacionamentos dentro de casa. No seu relacionamento dentro de casa. Segundo a exortação de Pedro, diz que eles precisam ter consideração pelas suas esposas como sendo a parte mais frágil. Mais frágil. Eles devem viver com elas de acordo com o conhecimento. Em segundo lugar, eles devem ter consideração por elas como a parte mais frágil. Aparentemente, uma das coisas que o marido deve entender é que a sua esposa é a parte mais frágil dentro do matrimônio. Parece ser óbvio, mas é necessário ao mesmo tempo falar uma coisa como esta. Me lembro de uma vez que eu terminei de pregar, fui para um ambiente da oração, onde as pessoas vão pedindo orações, e eu recebi uma pessoa que não é da nossa igreja, que tinha acabado de tomar uma surra do seu marido, e o seu filho estava tão traumatizado que enquanto eu falava com a mãe, ele estava com as mãozinhas nos ouvidos aqui dentro. Veio aqui pedindo ajuda. Tinha acabado de bater na sua esposa, de machucar a sua esposa. E o filho pequenininho tentou interferir para proteger a mãe e acabou apanhando também. O marido descontrolado dentro de casa. E muitos homens parecem esquecer que a mulher é a parte mais frágil do relacionamento. Não se trata a mulher assim. As mulheres precisam ser tratadas como se fossem um vaso muito frágil. Pedro não especificou aqui nessa passagem em qual sentido a esposa é como a parte mais frágil, mas certamente ele não se referiu a uma inferioridade de natureza espiritual, moral ou intelectual, porque ele mesmo disse aqui na nossa passagem, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Considerando que elas possuem os mesmos privilégios espirituais dos homens, não podemos de maneira alguma admitir que Pedro está se referindo aqui ao aspecto espiritual, moral ou intelectual. As mulheres não são inferiores aos homens no tocante a essas questões. Aliás, nós temos várias histórias na Bíblia e na sociedade hoje em geral, de mulheres extremamente brilhantes do ponto de vista intelectual. E durante tantos anos envolvido com a minha esposa num trabalho missionário, em todas as viagens missionárias que nós fizemos, nós sempre nos chamou a atenção um detalhe: sempre foram mais mulheres do que homens. Pelo vigor espiritual, pela visão de reino de Deus, pela sua abnegação. Então nós não podemos entrar neste campo e pensarmos aqui em mulheres como sendo inferiores aos homens nessas questões. Olhando para o amplo contexto das Escrituras, tudo indica que Pedro está aqui se referindo a pelo menos duas questões, onde as mulheres são reconhecidamente inferiores aos homens. Primeiro, quanto à sua fragilidade física e em alguns aspectos emocional. Aliás, em geral, o marido é mais forte fisicamente do que a esposa e mais emocionalmente resistente do que elas. Os homens foram criados por Deus para as maiores responsabilidades, para o enfrentamento físico em caças, em construções, e por isso os homens foram preparados na sua criação para resistirem mais tarefas e responsabilidades que as mulheres não foram preparadas para tais. Os homens foram preparados por Deus de forma geral, porque sabemos que uma gripezinha pode deixar um homem muito abalado dentro de casa, isso aí todos nós sabemos, mas em geral os homens foram preparados para serem emocionalmente mais resistentes. Talvez por isso os homens são mais introspectivos, mais calados, não respondem a todo tipo de provocação, enquanto as mulheres são, por serem mais sensíveis, elas respondem mais
imediatamente. A esposa fisicamente fraca em relação ao homem está vulnerável às agressões físicas e facilmente, por esse motivo, submetidas a angústias emocionais pela falta de sensibilidade, inclusive pelo maltrato de palavras. Quero chamar a atenção de todos os homens para este fato aqui. Os homens jamais deveriam abrir as suas bocas para insultarem as suas esposas, em aspecto algum. Elas nunca deveriam ser ofendidas pelos seus próprios maridos. E elas são, pela falta de sensibilidade, pela falta de conhecimento, por não reconhecerem que elas são como vasos frágeis, os homens muitas vezes usam a sua força emocional e atacam as suas esposas com palavras, submetendo essas mulheres a angústias e a sofrimentos silenciosos durante muitos anos. Porque sabemos, muitas mulheres temem expor os seus maridos, temem enfrentar os seus maridos e acabam sofrendo silenciosamente durante muitos anos, durante o seu tempo de casamento. E os homens deveriam ser sensíveis para perceberem que existe uma relação de desproporção em relação ao aspecto físico, que muitas vezes submete a mulher a agressões e angústias exatamente por isso. O outro aspecto que certamente Pedro está se referindo aqui, quanto à fragilidade da mulher, tem a ver com o contexto social daqueles dias. Tanto no contexto judaico, como também no romano e também no grego, naqueles dias a mulher era submetida a uma inferioridade social e, portanto, privada de muitos privilégios e direitos religiosos. Facilmente, aqueles que ocupam o poder podem se tornar insensíveis com aqueles que lhes estão sujeitos, perdendo a noção das suas desvantagens, explorando e oprimindo aqueles que lhes estão sujeitos. E no contexto familiar, o homem, muitas vezes, por falta desta sensibilidade para com a sua mulher, acaba exercendo poder e autoridade fora dos limites que ela pode suportar. E ela acaba sendo submetida a muitos sofrimentos. Terceiro aspecto, terceiro conselho de Pedro aqui nessa passagem, é este, que devemos tratá-las com dignidade. Devemos tratá-las com dignidade. Com esta compreensão em mente, o marido deve proteger a sua mulher, tratando-a com a mesma dignidade que deve ser tratado. Com a mesma dignidade. A palavra-chave da exortação de Pedro aqui é tratamento. E ele apresentou duas razões para isso. A primeira razão está aí, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Tratem as suas mulheres com dignidade, porque juntamente com elas vocês são herdeiros da mesma graça de vida. É nesse aspecto que nós entendemos aqui a vida comum do lar. Primeiramente, ele diz que os maridos devem viver junto com a esposa, viver com elas, de acordo com o conhecimento. Em segundo lugar, Pedro chama a atenção dos maridos sobre como eles estão em comunhão com elas, ou na mesma condição que elas, diante da graça de Deus e dos privilégios espirituais. Na cultura oriental antiga, a mulher, ela era menosprezada, e em contagens, em censos, nem sequer eram contadas. As mulheres nem sequer eram contadas, porque o seu valor era subestimado. O entendimento equivocado desta questão produziu uma cultura de abusos, de maus tratos das mulheres, e por vezes essas mesmas mulheres eram humilhadas fisicamente no sexo, nas tarefas que exigiam esforço físico e até mesmo privadas de privilégios religiosos. Se pudéssemos entrar hoje em uma sinagoga naqueles dias, veríamos que as mulheres elas não ocupavam os mesmos lugares dos homens, como nós estamos vendo aqui. Porque o entendimento do judaísmo antigo separava as mulheres dos homens. As mulheres não tinham os mesmos privilégios do que os homens. Aliás, dentro de uma sinagoga era proibido que uma mulher levantasse a voz e participasse de qualquer discussão que os homens estavam tratando. Assim, as mulheres eram marginalizadas. E não faz muito tempo que aqui no nosso país, no Brasil, as mulheres conseguiram o direito de votarem. Não faz muito tempo elas eram proibidas de votarem. Então, numa cultura que subestimava o valor da mulher, essas mulheres estavam sujeitas a muitos abusos e a muitos maus tratos,
tratadas como se fossem objetos sexuais e submetidas a trabalhos forçados, como durante muitos anos vimos acontecer no Peru. Mulheres carregando grandes bagagens sobre as suas costas, ao lado de maridos sem carregar nada, porque entende-se que a responsabilidade pelo trabalho forçado braçal é especialmente da mulher. A exortação do apóstolo Pedro tem em vista a restauração dessas condutas no contexto cristão. O cristianismo é uma religião que resgata o valor da mulher e a posiciona numa condição de dignidade e exige que o homem crente, que o cristão, a trate com dignidade. Homem e mulher, ambos, eles são herdeiros da mesma graça salvadora e, portanto, as mulheres deveriam ser tratadas com honra, com honra. Ora, se ambos são herdeiros da mesma graça da vida, o marido não tem o direito de humilhar a sua esposa, de pensar que é mais abençoado porque ele é homem. Ele não tem esse direito. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 3, versos 28 a 29, o seguinte: Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Segundo a promessa. Veja como os apóstolos estão corrigindo uma cultura que subjugava a mulher e a colocava às margens de privilégios e direitos naquela cultura. E os apóstolos estão reafirmando que elas merecem ser tratados com a mesma dignidade que os homens também eram tratados, porque no tocante à graça de Deus, ambos são herdeiros. Ambos são herdeiros dos mesmos privilégios que Deus dispõe aos seus filhos. A segunda razão que o apóstolo Pedro dá para que as mulheres sejam tratadas com dignidade está no finalzinho, quando ele diz: para que não se interrompam as vossas orações. Pouco adiante, no verso 12, Pedro disse o seguinte: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Deus não ouve a oração daqueles que praticam males. Pedro ensina que ao violar a lei na perspectiva horizontal das nossas relações, em particular com a esposa, o marido prejudica a lei na perspectiva vertical da sua relação com Deus. Assim como vemos, por exemplo, em Mateus capítulo 5, versos 23 até o verso 25. Que quando chegamos no altar e ali nos lembramos que o nosso irmão tem algo contra nós, devemos deixar diante do altar a nossa oferta e reconciliar com ele só depois apresentarmos a nossa oferta. Porque quando nós violamos a lei na perspectiva horizontal, nós prejudicamos a nossa comunhão com Deus. E essa verdade é exatamente esta que o apóstolo Pedro está afirmando aqui nessa passagem. O pecado sempre interfere na comunhão, que é a expressão de intimidade, de harmonia, de confiança. E atitudes de agressões emocionais ou físicas, ressentimentos por parte dos maridos, difamações das suas mulheres e humilhações não fortalecem a nossa devoção a Deus. Eu me lembro, numa das viagens missionárias que eu fiz no Pará, muitos anos atrás, na cidade de Marabá, eu estive juntamente com uma companheira, uma pessoa que estava me auxiliando nos trabalhos. Tivemos um aconselhamento com uma menina de 12 anos de idade. E ela nos reportou como o pai a abusava sexualmente dentro de casa durante anos. E aí eu pensei, tenho que chamar esse rapaz aqui e olhar nos olhos dele, né? E ela falou: não, o senhor não pode fazer isso. Porque se o senhor fizer isso, quando o senhor sair daqui da cidade, eu vou sofrer depois retaliações. E este homem era um obreiro da igreja. E eu tive que entrar na igreja e ver aquela criança junto com a sua família e o pai do lado. Esse tipo de comportamento dentro de casa, que nos dirige a agredir, ofender, machucar, destruir a harmonia dentro da nossa casa, só produz hipocrisia religiosa, porque Deus não tem os seus ouvidos atentos àqueles que violam a lei na perspectiva horizontal e depois querem apresentar a sua oferta, querem buscar a intimidade e a harmonia com Deus. Deus se recusa, como o verso 12 aqui nos diz: o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. E esta é uma verdade.
E nós, homens, deveríamos nos arrepender das nossas más condutas dentro de casa e aprendermos definitivamente a tratar as nossas esposas com a dignidade que a Escritura exige de nós na relação com elas. Portanto, aqueles que desejam avivamento espiritual, aqueles que estão ansiosos por um avivamento no Brasil, aqueles que estão desejosos de experimentarem um avivamento espiritual e crescer num relacionamento com Deus, devem atentar primeiramente para o modo como tratam as suas esposas dentro de casa. Verdadeiro avivamento começa dentro de casa, no trato com a nossa esposa, no trato com os nossos filhos e a maneira como nós tratamos os nossos pecados neste ambiente que é básico. Enquanto o marido está orando, os suspiros das suas esposas, quando desonradas e maltratadas, interferem nas suas orações. Eles estão ouvindo, mas eles estão orando, mas o apóstolo Pedro está dizendo: suas orações estão sendo interrompidas, porque está havendo uma interferência, está havendo um ruído de mulheres maltratadas, ofendidas, humilhadas, negligenciadas, cuja responsabilidade para com elas está sendo negligenciada. E Pedro está dizendo: se vocês querem crescer no relacionamento com Deus, se vocês querem ter harmonia com Deus, resolvam seus problemas para com as suas esposas. E eu quero terminar, meus irmãos, trazendo dois conselhos para todos nós aqui. Primeiramente para com os solteiros, depois para com os casados. Em relação aos solteiros, muitos de nós ainda não se casaram e estão aqui, desejam se casar, estão ansiosos por isto. E eu estou ansioso também com estes que querem se casar, porque o casamento é uma bênção, mas ainda não se casaram. Em que sentido essa palavra se aplica a estes que ainda não se casaram? Se você é solteiro, preste bem atenção nisso que nós temos para dizer. Eu chamo a sua atenção para este fato de que o casamento começa antes de começar. Me permita explicar aqui este conceito. A fase preparatória do namoro, a fase preparatória do casamento, que nós muitas vezes chamamos de namoro ou de noivado, que no meu entendimento bíblico é a mesma coisa, é nesta fase que nós começamos a aprender e a aplicar este princípio sobre como deveremos tratar a nossa futura esposa, com a máxima consideração e respeito, assumindo a liderança de dirigir o relacionamento na santidade, na comunhão com Deus e também na comunhão com a igreja. É nesta fase que nós aplicamos esta verdade sobre como haveremos de tratar a nossa futura esposa. Começa aí, a maneira como você trata a sua namorada ou a sua noiva, ou o seu namorado, o seu noivo. É nesta fase que nós provamos, que nós sinalizamos, que nós indicamos como seremos depois como casados. Porque não há nenhuma fórmula mágica no momento do ritual do casamento, da cerimônia do casamento. Depois da festa do casamento, da cerimônia do casamento, seja civil, seja religioso, as pessoas continuarão sendo aquilo que elas sempre foram. Então não existe milagre, fórmula mágica na cerimônia. É nesta fase, antes do casamento, que nós começamos a ter projeções sólidas e concretas sobre com quem estaremos vivendo após a cerimônia do casamento. E é aí que começa o treinamento. A tratar a noiva, a tratar a namorada com a devida consideração e também honra. É nessa fase que deve conhecê-la profundamente, tanto os seus limites quanto as suas necessidades. Porque a partir do momento que fizer os votos matrimoniais, a responsabilidade que antes era do pai, agora passa a ser a sua responsabilidade. A sua esposa passa a ser a sua responsabilidade. E você não pode transferir essa responsabilidade para ninguém mais. Então este é o momento para que você conheça mais profundamente a sua esposa, os seus limites, suas necessidades, porque depois a responsabilidade será sua. A respeito dos casados, definitivamente, me dirijo especialmente aos homens, entenda que somente homens de verdade tratam as suas mulheres com dignidade e cuidam delas como se trata um vaso frágil e caríssimo, com delicadeza,
ternura e amor abnegado. Somente homens de verdade tratam as suas mulheres com estes devidos cuidados. Fique atento às suas esposas. Não permita que elas se sintam sozinhas estando ao seu lado. Infelizmente, muitos casais vivem debaixo do mesmo teto, mas não têm comunhão, amizade, diálogos saudáveis, tempo de qualidade juntos. O excesso de programas de TV, o excesso de internet, de redes sociais, o excesso de apego a aparelhos de celular tem afastado as pessoas umas das outras, por incrível que pareça. Estão tão próximos, mas ao mesmo tempo estão distantes, porque estão cada vez menos atentos uns aos outros. Cada vez menos atentos uns aos outros. Como homens cristãos casados, jamais deveríamos nos esquecer que a liderança espiritual dos nossos casamentos nos pertence. E neste sentido, a proteção da nossa casa é uma responsabilidade intransferivelmente nossa. A minha casa é a minha responsabilidade. O meu casamento é a minha responsabilidade. Os meus filhos são da minha responsabilidade, mais do que da minha esposa. Mais do que da minha esposa. A responsabilidade é minha, o cuidado é meu. E não tem igreja, não tem pastor, não tem irmão, não tem pai, não tem mãe que possa usurpar este lugar que Deus conferiu a nós, homens que estamos casados. E que prometemos diante de Deus administrar a nossa família e cuidar daqueles que são nossos. E é nesse sentido que eu apelo para que homens casados orem por suas esposas e lhes ensinem as Escrituras. Se você não se sente capacitado para isso, deixe esse discurso e comece a procurar capacitação. Existem literaturas, existem aconselhamentos para este fim. Mas definitivamente comecem a orar por suas esposas e a ensinar as Escrituras dentro da sua casa. Ensinar a sua esposa, ensinar aos seus filhos o reto caminho do Senhor, porque esta é uma responsabilidade primária sua. Esta é uma responsabilidade primária minha. E nós não podemos transferir esta responsabilidade para ninguém. Organize a vida familiar e participe de afazeres domésticos. Isto é justo e valoriza a sua dignidade como homem que está atento às necessidades do seu lar e também participa dessas necessidades. E elimine tudo o que ameaça a confiança na sua integridade e lealdade para com as suas esposas. Quanto ao trato com outras mulheres, seja absolutamente honestos nessas questões, falando sempre a verdade. Homens de verdade honram as suas esposas. Homens de verdade cuidam das suas esposas. Homens de verdade zelam dos seus casamentos. Zelam dos seus casamentos. E a verdade deve conduzir as nossas relações. Jamais deveríamos cortejar, brincar com aquilo que tem o poder de destruir a nossa família, porque depois os danos, para lidar com eles, vai ser muito mais difícil. E a palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ecoa nos nossos dias, apelando aos homens para que vivam com as suas esposas com conhecimento, as tratando com dignidade e tendo consideração por elas como se fossem vasos frágeis. Tudo isto nos leva à pessoa de Jesus, nos leva à pessoa de Cristo, pois nós aprendemos no exemplo de Cristo como sermos maridos de verdade. O apóstolo Paulo testemunhou em Efésios, capítulo 5, texto que lemos na nossa liturgia, no capítulo 5, versos 25 a 30, que Jesus amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, a santificando, a alimentando e cuidando dela, como quem cuida do seu próprio corpo. Jesus é apresentado na Bíblia como homem perfeito e firme referência para que todos nós, homens, encontremos a nossa verdadeira identidade e missão em nossos casamentos.
Aquela ideia de que o homem não se humilha diante da sua esposa, servindo às suas necessidades e ajudando nas tarefas domésticas, se prova contrária ao verdadeiro significado da masculinidade, quando observamos o testemunho de que Jesus a si mesmo se humilhou como homem, morrendo no lugar da sua noiva, que é a igreja. Ele se entregou por ela, ele a serviu, ele se humilhou por ela. Descobrimos que não há glória maior do que esta. Não há glória maior do que esta. Que não há recompensa maior do que esta, de viver unido com a esposa, tendo consideração por ela como parte mais frágil e tratá-la com dignidade. Vamos orar.